Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Hoje nós vamos estudar um dos líderes medievais mais icônicos do século XV, né? O Vlad Dracul. Ele nasceu em 1431, né? No que hoje seria a Romênia, um território aí, parte da Romênia, parte da Bulgária, né? A Valáquia. E ele foi importante na resistência contra os turcos otomanos. Eu vou mostrar primeiro o mapa da região da Valáquia para vocês poderem entender a situação tática. Depois eu vou voltar na biografia e nas ações militares do Drácula. Acompanhe conosco. Isso tudo que vocês veem aí era o Império Otomano, né, no século XV. Esse ponto ao norte aí, que é para onde a seta vermelha aponta, era a Valáquia do Drácula. Aí vocês veem o mapa da Valáquia. Os turcos entraram pelo Mar Negro e o Drácula usou a natureza acidentada do país para estabelecer posições defensivas sucessivas. Esse aí é o Castelo de Poenari, que ele construiu com mão de obra escrava. Ele construiu diversas fortificações. Uma coisa que eu não falei é que o Drácula também era mestre em construir fortificações. Ele fez vários castelos. E aqui é a nossa lenda, Vlad III, Vlad Tepes, o Empalador, também conhecido como Príncipe Drácula. Vocês veem um desenho, uma gravura da época de como era um empalamento, tá? Essa daí até tá conservadora. O espetáculo era muito mais dantesco do que isso. Isso aí já dá uma amostra mais apurada do que era. Ele empalava e deixava o pessoal morrendo ali. Tinha gente que agonizava por dias. Na sequência vocês veem, dizem que é lenda isso daí, né? Que ele teria almoçado ou jantado no meio de uma floresta de corpos empalados, né? Isso os inimigos diziam dele. E agora vocês veem o Mehmed II, conquistador de Constantinopla, né? E o maior oponente do Drácula nas guerras da Valáquia. Bom, é o seguinte, o Vlad, ele ficou um bom tempo na corte dos turcos, tá? Como refém. Era uma situação muito comum na Antiguidade e na Idade Média, né? Então, dois países faziam um pacto militar e o país, em inferioridade de condições de fazer a guerra, ele enviava geralmente um parente do soberano para ficar de refém na corte da potência, justamente para não haver guerra. E na mão dos turcos ele deve ter sofrido o diabo, mas também aprendeu a fazer guerra. O fato é que na juventude o Drácula estudou muito os métodos militares e ele também estudou muito a luta corpo a corpo. Por que ele tinha esse apelido, Dracul? Dracul quer dizer dragão ou demônio, tá? O pai dele era de uma ordem religiosa que tinha esse nome, Dracul. E ele herdou o apelido, né? Vlad Dracul, Vlad demônio, Vlad dragão. Agora, essa lenda de bebedor de sangue, tá? Não tem nada a ver com a vida dele. O Bram Stoker conheceu a história, adaptou para o vampirismo, etc. E acabou ressuscitando o mito. Mas o que o Stoker aproveitou de real na vida do Dracul, né, era só a região, né, ali da Romênia e também a crueldade dele. Mas ele não era bebedor de sangue, ele não era vampiro, não era nada disso. Ele era um líder muito cruel, diga-se passagem. Agora, uma coisa que tem que ser lembrado, gente. A crueldade era tônica naquela época, tá? Era tônica. Os turcos também não eram flor que se cheirasse, não. Ali ninguém era santo. Bom, quais os métodos importantes que nós temos que aprender com o Drácula? Ele fazia no século XV, 1462 por aí, métodos de guerra que só se consolidariam no século XX. Por exemplo, guerra noturna. Ele fazia guerra de noite, ele atacava os acampamentos dos turcos à noite. Tá? É uma coisa temerária. Se vocês lembrarem que não tinha óculos de visão noturna, não tinha nada disso, e exigia um certo planejamento, né? Rotas de aproximação, coordenação com as duas direções de ataque, tá? Aproveitamento de fase da lua e por aí vai. Então, vocês veem como ele era inovador, né, nesse quesito. Os turcos tinham uma superioridade muito grande. Acredita-se que o exército do Mehmed II, que invadiu a Valáquia, tinha aí entre 250 e 300, entre 200 e 300 mil soldados. De 150 a 400 você já vê de tudo. E eram equipados com tudo que vocês podem pensar.
cavalaria, tropas de assalto, engenharia, eles tinham capacidade de construção de pontes, barcos, etc. Contra isso, o Vlad só poderia opor um exército de 30 mil voluntários, né? Camponeses e pastores, etc. Então, é aquilo, você tem um exército em condições de inferioridade numérica, você tem que partir para duas coisas. Três, né, na verdade. Você tem que ter muita disciplina, você tem que ter mobilidade, ser engenhoso e principalmente ser cruel, não tem jeito. Uma outra coisa que o Vlad inovou também, que seria usado depois na Guerra do Vietnã, era o uso de armadilhas. Então o que eles faziam? Eles colocavam estacas, cavavam um buraco, colocavam estacas ali, cobriam de flores, aí quando os turcos passavam, caíam ali, e, enfim, ferimentos horríveis que infeccionavam logo. Né? Mais um ponto que ele inovou, o uso da guerra bacteriológica. Ele pegou pessoas infectadas, né, com doenças da época e infiltrava nos acampamentos dos turcos para disseminar a peste. E era comum naquela época, a peste fazia lenha nos exércitos, até porque não se tinha os métodos de prevenção, nem higiene como se tem hoje. Uma coisa interessante também que o Vlad empregou, que seria usado depois pelos russos no século XIX e XX, é a terra arrasada. Então não deixava nada para os turcos, né? Colheitas, animais, água, nada. Ele desviava rios também para alagar determinadas regiões, transformando em pântanos, né? Para refrear o avanço dos turcos. Um negócio interessante também. Os turcos estabeleceram uma cabeça de ponte em Vidin, no rio Danúbio. E ele atacou imediatamente, o Drácula atacou imediatamente. Esse era o método que os alemães sempre usaram. Né? Se o inimigo estabelecia uma posição, você contra-ataca logo na sequência. Então vocês veem como ele tinha um conhecimento militar avançado e um senso de oportunidade tática fora de série. Isso é uma característica importante em qualquer líder militar, tá, gente? Senso de oportunidade. Poder entender o que está acontecendo e já explorar essa oportunidade tática. Sabia usar muito bem a cavalaria também em atacar, método de atacar e fugir, né? O hit and run. Ele atacava com a cavalaria, fazia o estrago e já se retirava rapidamente. Até porque ele tinha inferioridade numérica com relação aos turcos. Agora, o método mais famoso que imortalizou o Drácula era o empalamento, né? Então, o que acontece? Quando o Mehmet estava passando por uma estrada, ele viu mais de 20 mil de seus próprios soldados empalados. Como é que era esse empalamento? Deixei ali, vocês já viram a ilustração, tá? Eles pegavam uma estaca e transpassavam o corpo da pessoa, tá? E deixava ali. Por exemplo, um dos líderes militares do Mehmet foi capturado para ele, o Drácula colocou na estátua mais alta. Falou, esse aqui era o chefe, era o mais antigo, vai ficar na estátua mais alta. Ele era realmente pavoroso nos métodos dele. Mas tinha certa funcionalidade, porque o Mehmet, quando viu aquilo, falou, mas não é possível, não se consegue conquistar um país com um líder com essa crueldade. A relação do Mehmet com ele era uma relação de ódio, temor e uma certa admiração. E vamos lembrar que o Mehmet, né, não era qualquer líder, foi o líder turco, o jovem líder turco, que comandou o cerco e a conquista de Constantinopla, que hoje é Istambul, em 1453, e mudou a história do Ocidente. Então o Drácula enfrentou um dos maiores líderes militares do seu tempo. Agora é lógico, né, gente, uma força pequena como a do Drácula não tinha condições efetivamente de ganhar a guerra. O que ele conseguiu fazer foi atrasar os turcos por algum tempo, mas o Mehmet conseguiu conquistar aquela região, tá? Pouco depois o Drácula caiu também prisioneiro dos húngaros, porque isso é ilação que eu vou dizer para vocês é um pensamento meu, não tenho como provar isso, mas eu acho que os húngaros pensavam que ele era incontrolável, né? É a impressão que se dá. O fato é o seguinte, né, gente? Essas coisas da Idade Média eram muito complicadas. Por exemplo, você está lutando a favor dos turcos ou contra os turcos hoje, né? O pessoal trocava de lado, ainda mais uma potência, um país pequeno como o dele, trocavam de lado com muita facilidade. A guerra contra os turcos, o Drácula, começa o seguinte: o Mehmet enviou 2 emissários para lá para cobrar tributo, né? Para fazer a paz, cobrar tributo do Drácula. Aí ele mandou os caras tirarem o turbante. E aí os emissários disseram que, pela religião deles, só podiam tirar o turbante
na presença de Alá, né? Aí o Drácula não teve dúvida, né? Mandou pregar o turbante na cabeça deles com prego e enviou eles de volta para lá. E começou a guerra. O Mehmet resolveu invadir aquela região. Então vocês veem, né, que é uma vida realmente, ele era um líder com grande habilidade militar, tá? Ele segurou os avanços dos turcos aí enquanto pôde. Depois, quando os húngaros cortaram o apoio, ele acabou perdendo. Ele tinha o apoio do Papa Pio II também, tá? Era um aliado da igreja, foi o único também que ficou a favor do Papa nessa cruzada aí. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu deixei algumas publicações na Amazon para vocês. Vocês dão uma olhada aí. Tem essa que tá aqui, aparece aqui na legenda. Ela conta a história, efetivamente, não a lenda do Bram Stoker, mas é a história mesmo do Drácula, tá? Nós estamos voltando amanhã com mais uma produção do canal, tá? Amanhã o assunto é Marinha. E segunda-feira eu lembro que nós temos mais Afeganistão para vocês. E não esqueçam, agora em outubro, nós temos a nossa produção da Guerra do Golfo, tá ok, pessoal? Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até o próximo vídeo.